Hello everyone, good evening. Um, Hoje à noite não temos aula na Fairy English School devido a toda essa neve, mas graças a toda a tecnologia de hoje em dia, não precisamos ficar sem estudar. Então eu preparei um pequeno vídeo para darmos continuidade à lição que faríamos hoje também na escola, a mesma que estávamos trabalhando semana passada, e vamos continuar com a mesma matéria. E no fim dela eu vou falar algumas coisinhas que vocês precisam fazer para se prepararem para a aula de semana que vem. Antes de começarmos, algumas dicas para acompanhar esse vídeo. Se você não faz parte da turma de segunda-feira, mas estuda com a gente na Fairy English, essa é a lição 3 do nível 2, que é a lição que falamos sobre o continuous, o ing. Então você pode acompanhar também, mas se de repente você ainda não estudou inglês antes, está acompanhando o vídeo, está um pouco perdido, é porque é uma lição já um pouco avançada, vamos falar muito de regras, mudar os verbos de formas diferentes, mas entre em contato com a gente e a gente indica uma turma no seu nível para você começar. Agora, todos os outros alunos da Fairy English que já passaram por essa lição estão bem-vindos a acompanhar a mesma lição e depois continuar também com uma nova lição que eu acrescentei no Quizlet para todas as classes que já fizeram essa lição. Aí usem como uma revisão para vocês. Mas voltando, esse vídeo foi feito para a turma de segunda-feira comigo, a professora Kaira. A semana passada nós começamos a falar sobre o continuous, que são frases onde temos um verbo com o ing, e seria a mesma lição de hoje à noite. Então nós vamos dar continuidade a essa mesma lição, e depois eu vou pedir para vocês fazerem algumas coisinhas no fim desse vídeo. Algumas dicas para acompanharem o vídeo um pouquinho melhor. Se você estava na classe semana passada, seria uma boa pegar as suas anotações de semana passada para acompanhar com as regrinhas. Não precisa copiar tudo de novo que eu vou colocar aqui, porém, se você vê algum exemplo novo, você pode estar acrescentando ao que fizemos semana passada. Se você não estava na classe semana passada, é muito importante que antes que eu dê continuidade para a próxima página nesse vídeo, em cada página você pare, dê uma pausa no vídeo, copie tudo que está na telinha e depois continue com o vídeo. Então, copie tudo que está aqui, que são as anotações dessa lição e são muito importantes. Então, vamos começar. Let's get started. Today is Monday, February 8th, 2016. Welcome to class. Nós estamos falando sobre o continuous. O continuous seria o gerúndio em português, quando as palavrinhas ou os verbos terminam em NDO. Por exemplo, ando, endo, indo, falando, comendo, sorrindo. Isso em inglês se traduz para o ING, ING. Então é isso que vamos falar hoje. Existem duas formas do continuous. Nós podemos usar o continuous no present e no past. Como que nós vamos diferenciar então o que é o present continuous e o past continuous? Nós vamos depender então do verbo to be, e aí é importante lembrar das lições que já fizemos com o verbo to be, a conjugação certinha dele. Olha a primeira frase. Eu estou estudando inglês. Nessa frase nós temos o verbo que indica o continuous, que é um verbo terminado em NDO, que é o estudando. Mas, como que eu vou qualificar essa frase? Present continuous ou past continuous? Vamos observar o verbo to be. Eu estou. Essa frase está no presente ou no passado? Ela está no presente, eu estou. Então, aqui nós temos o present continuous. Eu estou estudando inglês. A tradução correta é I am studying English. I am studying. Agora, a próxima frase, eu estava trabalhando. Nessa frase, nós ainda temos o continuous, que seria o trabalhando, porém, nós vamos qualificar essa frase como past continuous, porque o verbo to be está no passado. Eu estava trabalhando, I was working. Então, na primeira frase, eu estou, I am. Porque o verbo to be está no presente,
nós vamos falar que essa frase está no present continuous. Mas a próxima, eu estava, o verbo to be está no passado, I was. Então, essa frase está no past continuous. Mas, independente de como o verbo to be está conjugado, presente ou passado, em todas as duas frases temos um verbo que termina com ing, studying e working. Por isso, todas as duas estão no continuous. Uma no present continuous e a outra no past continuous. Agora, como que passamos um verbo para o continuous? Como que chegamos em studying, começando com o verbo estudar, que é o verbo study? Como que chegamos em working, se o verbo trabalhar é só work? Para isso, precisamos aprender 4 regrinhas. A primeira regrinha diz que, para mudar um verbo que termina em y, w ou x para o continuous, e aí, o que vamos fazer? Para mudar um verbo que termina em uma dessas 3 letrinhas para o continuous, nós vamos somente acrescentar ing. Just add ing. Por exemplo, o verbo estudar em inglês é o verbo study. Esse verbo termina com o y. Como o y é uma das nossas letrinhas aqui em cima, nessa regra, nós vamos somente acrescentar ing. Então, study vira studying. O próximo verbo, nevar, é o verbo snow. Termina com W. Aqui em cima, o W é uma das letrinhas dessa regra, então nós vamos somente acrescentar o ing. Snow vira snowing. E a última, qualquer verbo que termina com a letra X, X, que é uma das letrinhas aqui dessa regra, nós também vamos somente acrescentar ing. Just add ing. Então, o verbo consertar, que é o verbo fix, termina com X, vamos acrescentar ing e vira o verbo fixing. Então, os 3 verbos study se torna studying, snow se torna snowing e fix se torna fixing. A próxima regrinha diz que, para mudar um verbo que termina com a letra E para o continuous, nós devemos tirar, take out, a letra E acrescentar ing. Take out E and add ing. Por exemplo, o verbo escrever, write, termina com a letra E. Vamos tirar essa letrinha E e acrescentar ing. Write se torna writing. O verbo dançar é o verbo dance, termina com E, então vamos tirar o E e acrescentar ing, dancing. O verbo fechar, que é o verbo close, vamos tirar a letrinha E e acrescentar ing, closing. A próxima regrinha, número 3, diz: para mudar um verbo que termina em IE, para o continuous, nós temos que take out, tirar o IE, e acrescentar YING. Então, take out IE and add YING. Isso acontece com o verbo mentir, lie, que vira lying, tirando o IE, colocando YING. O verbo morrer, die, tira IE e coloca YING, dying. E o verbo amarrar, tie, que se transforma no verbo tying, amarrando. E a última das regrinhas, a número 4, diz que, para mudar um verbo que termina em CVC, que é a abreviação de consoante, vogal, consoante, para o continuous, nós devemos prestar atenção em 2 coisas. A primeira é, um verbo que só tem uma sílaba, automaticamente entra nessa regrinha. E o que vamos fazer é dobrar a última consoante e acrescentar ing. O verbo sentar, por exemplo, é um desses verbos. Sentar tem uma sílaba só e termina com consoante, vogal, consoante. Então, nós vamos dobrar a última consoante. Olha o que acontece aqui. Sit, nós vamos dobrar o T antes de acrescentar ing. Então, o verbo sentar, sit, vira sitting.
A mesma coisa acontece com o verbo nadar, que é o verbo swim. Termina com consoante, vogal, consoante. Então, nós vamos dobrar a última consoante, que nesse caso é a letra M, e acrescentar ing. Então, o verbo nadar, swim, vira swimming. Agora, e se um verbo, como o verbo começar, begin, não tem uma sílaba só, tem mais de uma sílaba? O que vamos fazer? Aí precisamos verificar a segunda parte da regra. A segunda parte diz que um verbo tem que ter uma sílaba só. Mas, se ele tem uma sílaba, se ele tiver mais de uma sílaba, aí nós vamos prestar atenção na última sílaba, last syllable. Se a última sílaba for a mais forte, strongest, aí sim vamos dobrar a última consoante. Então, o verbo começar, begin, tem duas sílabas. Aí a questão é, qual das duas é a mais forte? Nesse caso, é a última sílaba, begin. Como a última sílaba é a mais forte, vamos então dobrar a última consoante, que nesse caso é a letra N, e acrescentar o ing. Então, o verbo começar, que é begin, se torna o verbo beginning, com dois N's. Não acontece isso com o verbo remember, porque remember tem mais de uma consoante, desculpa, mais de uma sílaba. E ele termina com uma consoante, vogal, consoante. Mas não é essa última sílaba que é a mais forte. Nós falamos remember, é a segunda sílaba que é a mais forte. Então, por não ser a última, não dobramos o R. Só acrescentamos ing. Só dobramos a última consoante quando o verbo termina com consoante, vogal, consoante e tem uma sílaba só, ou, no caso de ter mais de uma sílaba, a última sílaba tem que ser a mais forte. Na próxima parte, pausa a sua telinha, o vídeo, para copiar todas essas frases em português e aí tentem traduzir todas elas usando o continuous agora. Mas note que o verbo to be em algumas estão no presente, algumas no passado, e daqui a pouco vamos ter algumas perguntas também. Daí eu vou já colocar a resposta de todas elas. Então pause o vídeo agora, copie todas as frases, faça a tradução primeiro sozinho no seu caderno e depois continue o vídeo onde você vai ver todas as respostas. Agora a telinha com as respostas já. A primeira, nós estamos esperando por ela, we are waiting for her. Mas lembre que aqui podemos fazer um contraction do pronome com o verbo também. Então, se você escreveu dessa forma, we're ao invés de we are, we're também está correto, ok? Não esqueçam do contraction. Depois dessa mesma frase, no negativo, ao invés de we are waiting, nós temos we aren't waiting for her. Aqui o contraction tem que ser feito no negativo, we aren't. Depois nós temos nós estávamos trabalhando hoje de manhã, essa está no passado, então não tem como fazermos contraction. Nós estávamos trabalhando, we were working, hoje de manhã, this morning. Nós não estávamos trabalhando hoje de manhã, no negativo, we weren't working this morning. Alright? Porque aqui estamos no passado. Vamos fazer a mesma coisa com a próxima telinha. Vou colocar a telinha agora, podem copiar primeiro e logo após já vou passar todas as respostas. Ok? Pause a telinha aqui, copie todas elas e vou colocar todas as respostas agora. Ok, agora aqui estão todas as respostas. Why are you watching television now? Why aren't you watching television now? Was she studying on Quizlet? Wasn't she studying on Quizlet? Great job, guys! Então, volte o vídeo, assista algumas vezes a mais, copie as regrinhas e para a semana que vem, não precisam completar o restante da lição 3 que já está com vocês, mas é importante que vocês entrem no Quizlet, façam essas duas lições marcadas aqui, principalmente essa segunda que é nova, acrescentei hoje, que são frases. Good luck, guys! See you next Monday!